Boa noite. É uma alegria e uma vergonha falar na frente de pessoas que eu admiro tanto. E é só uma alegria, sem vergonha, mas falar na frente de tantos amigos, amigos da época de graduação, amigos de outras épocas. Existe um conflito entre as filosofias políticas, isso para dizer pouco. Posicionemos, pois, as pedras no tabuleiro. Há filosofias políticas da norma e filosofias da regra. As filosofias da norma contam com a filosofia da história, na qual se encontram resolvidas, ou dissolvidas, as inexorabilidades das realizações no tempo. As filosofias da regra contam com a ideia de responsabilidade e concepções não finalistas, mas deterministas, de natureza humana. No vocabulário da regra, temos a instituição, como seu correlato no tempo, sob mediação da crença. No vocabulário da norma, temos a Constituição, que informa a finalidade temporal da autarqueia. Acredito ter delimitado bem as peças brancas e as peças pretas. Agora, precisaremos de alguns nomes próprios para as oposições. Kelsen e Schmitt, Hans Kelsen e Carl Schmitt, são pensadores da norma, e Hume, Hart, David Hume ou Herbert Hart, são pensadores da regra. Pode parecer covardia termos em um dos lados um filósofo do século XVIII, mas o fato é que a filosofia da história se tornou intuitiva de um modo vedado ao ceticismo, o que nos leva a precisar de um retorno às raízes modernas para entendermos a filosofia da regra. Além disso, o tempo de leitura sobre a filosofia das regras que pretendo fazer, o tipo de leitura sobre a filosofia das regras que pretendo fazer, concerne também a um vínculo estreito com a referência ao 17, e o modo como Hume vive essa tradição metafísica de modo cético. A filosofia da história encontra sua gramática, de modo vitorioso e glorioso, em todas as enunciações políticas. Então, Hume serve, dentre outras razões esclarecidas, para equilibrar os lados da partida, da qual montaremos as pedras céticas e a vontade e revisão do presente. Tal como os percursos intelectuais do século XX foram narrados, parece que as filosofias da regra são apenas deficientes filosofias sem norma, mas acredito que depois de realizarmos um pequeno percurso pelas exigências de compreensão na filosofia da crença de Hume, poderemos dar a entender que o aspecto forte das filosofias da norma se dá não na pretensão narrativa, mas na entrevisão excessiva que permite o aparecimento da crença, que sustenta a regra. O aparecimento da explicação construtiva, diante do excesso do absurdo, como quem pergunta: como isso é possível? Acredito poder dar a entender que a regra não demanda suplência, mas que ela é o que de melhor surge numa filosofia da norma, uma vez que não se sustenta sem interrogação sobre a crença, e sem a crença, não a regra. A bem da verdade, Hume não é um filósofo da regra, ele é apenas o antes do tempo, mas o pensador que permite as fundações intelectuais de tal linhagem moral e investigativa. Por essa razão, a filosofia da regra corre um risco não corrido pela filosofia da norma, que é se tornar um discurso inerte sobre fenômenos que se repetem. Por outro lado, a filosofia da regra não corre o risco de opacidade completa do discurso filosófico, não pela dificuldade da fala, mas pela prática de uma que submete as imagens às essências, bem como o tempo às transformações, seja para provocá-las, como na normatividade, seja para atrasá-las, na interrupção da locomotiva diante do abismo. Sim, Hume divide as águas, e delas não participa. Por isso é mister fazê-lo participar, ele inaugura radicalmente uma filosofia não normativa de efeitos regulares. Assim, a regularidade deve retornar a Hume para não se fazer irreflexiva, e a normatividade precisa a ele retornar no evitamento ao delírio. O interesse em não acabar regularista ou delirante não é intrínseco. Trata-se, portanto, de um enunciado moral, uma filosofia política. Cabe perceber que a obra de Hume não é um meio termo entre uma tendência que inaugura e outra da qual se opõe, ainda que essa se valha de suas reflexões, de modo parcializado, para se aprofundar. A sua filosofia é uma coisa ou outra, até mesmo peninsular. Isso se deve ao fato de Hume ser, dentre outras coisas, e talvez nem predominantemente, um cético. E isso leva a narrar uma filosofia da experiência incrivelmente sensível à prática imaginativa de objetos abstratos.
Ele o faz desenvolvendo o conceito de crença para além das paisagens de crenças de Montaigne e para além dos retratos de crenças filosóficas promovidos por Boileau. Pode ser que Hume não empreenda um processo de laicização das crenças, de modo a ter algum vínculo com a história da fé, mas que, a despeito das semelhanças históricas, invente um conceito ou outro, uma ideia de crença que fornece inteligibilidade, inclusive, para a religiosa. Hume incorpora a narrativa sobre crenças vistas em Viagens, de Montaigne, a da história de sistemas, de Boileau, a uma filosofia da experiência que tem na crença o seu elemento básico de construção. O resultado é uma abrangente ciência da experiência da natureza humana que, pelo acréscimo de componentes abstratos, é capaz de mostrar como sistemas normativos operam e, pelo aprendizado acerca do funcionamento da imaginação, elabora enunciados morais capazes de estabilizar os vícios de arbitrariedade da filosofia da história. Hume percebeu que a experiência humana é regular, mas que a regularidade não existe por si. Ela é dependente de uma crença que lhe permite o movimento. Em outras palavras, as regularizações se estabelecem em torno de significados que se cristalizam no tempo. Por certo, a crença demanda alguma intensidade para se formar, mas essa é dependente da habitualidade, uma certa eloquência da experiência e, não necessariamente, de repetição. Dessa forma, paisagens, retratos e a dimensão composicional da construção das crenças têm os seus índices de percepção na regularidade, mas têm as suas fundações no aspecto intenso que lhes deu origem. Todavia, e isso se compõe com o aspecto construtivista da crença no pensamento do escocês, a origem, por mais que possamos desconfiar da relevância de alguns eventos históricos para a cristalização de nossas crenças, como as revoluções francesa e russa, não pode ser datada, mas arremetida às paixões e o modo como essas influenciam e são influenciadas as nossas ações no tempo. As regras marcam o índice de nossas crenças, e essas remetem à interrogação mesma da natureza humana. Hume nos fornece uma filosofia de redução da experiência à imagem e seu movimento, oposta a todas as formas de reducionismo, seja regularista ou normativo. Nesse sentido, é o caso de perceber a imaginação humana age sobre as crenças e jamais sobre as regras. A regra, por sua vez, age apenas sobre o entendimento, ele mesmo inventado pela imaginação. Se numa filosofia da norma a responsabilidade é da história, e numa filosofia da regra a responsabilidade recai sobre o comportamento, na filosofia de Hume, o único portador de responsabilidade é a própria natureza humana. Não seria demais deixar claro que a Constituição é a origem e o destino do argumento normativo, e a instituição é o operador entre a crença e a regra. Num sentido específico, a Constituição é a fonte ahistórica que irradia verdade para o tempo, cuja monumentalidade temporal é representada por documentos políticos jurídicos. Por outro lado, a instituição é o nome do preparo realizado pela cristalização da crença à sua própria ação regular. A sua orientação não se distingue de sua ordem, e sua autoridade decorre do bem imaginar e não das mensagens abissais do passado. Seria um erro tentar conciliar a lógica da Constituição com a da instituição. Elas são opostas, e apenas a segunda, da instituição, permite compreender e apreender a primeira. Todavia, o argumento normativo também pode ser sedutoramente fundado no suposto desequilíbrio entre as faculdades da natureza humana, razão, entendimento, sensibilidade. A resolução do conflito seria também vinculadora da ação humana no tempo, em virtude do fato de que o desequilíbrio demanda uma finalidade que o estabilize, o resolva. A razão realiza o seu efeito de ordem sobre a natureza humana e depois sobre a experiência histórica. Mas o que faz de Hume um pensador tão claramente afinado com a hipótese da instituição é que rejeita o possível conflito entre as faculdades. O conhecimento, o entendimento, a causalidade, modos pelos quais se poderia nomear as faculdades em Hume, não são faculdades, porque não completamente independentes em gênese, mas sim modos distintos dos relacionamentos com os seus objetos. Nem mesmo a reflexão atinente à simpatia poderia ser interpretada como fonte de normatividade, a não ser de modo assaz impróprio, pois ela dá a conhecer o vínculo entre as imagens morais, mas não serve de regra à ação, porque não prevê conflitos entre faculdades. Ora, os modos são dependentes da imaginação, e não só elas são modos, quanto também a própria instituição. A instituição concerne a um conglomerado de crenças, mas também é um estado da crença e da experiência humana. É um estado que permite o aprofundamento vertical do tempo, e não apenas a sua extensão horizontal. Refere-se à cristalização.
Não é estranho, então, indagar sobre a natureza e a composição da imagem que se cristaliza. No que concerne à natureza, podemos dizer que a impressão em si não se institui, e que a impressão, ao se instituir, perde o seu caráter e se faz em ideia, e que o aumento intensivo da ideia consolida na dinâmica da crença. Assim, a natureza da imagem que se cristaliza é o seu vínculo direto com a sociabilidade que a faz mudar de estado. Parece-nos que há irreversibilidade na mudança dos estados e que a inteligibilidade sobre esses é moralmente, quando é o caso, destrutiva. No que concerne à composição da imagem, o operador não pode ser outro que não a cor. Por razões ontológicas, a cor é o problema político. Isso porque a imagem política é irreflexiva sem a consciência de sua composição. Dessa forma, o primado da instituição, presente na abordagem da experiência, pela relação entre crenças e regras, oposta à Constituição, demanda que o tema da cor seja investigado. Na obra de Hume, a cor é vista sob 3 perspectivas. Ela é percebida como um adjetivo, como uma metáfora e como um conceito. Interessamo-nos, pelo exposto, principalmente pela acepção conceitual. Hume declara que, em função das humilhações e do ostracismo, sofrido pela dificuldade e aspecto bruto, faz com que reescreva o livro primeiro do Tratado da Natureza Humana nas investigações sobre o entendimento humano. Nesse texto, as investigações, ele oculta completamente a temática da cor. Para a forma política, o uso adjetivado e metafórico da cor é de interesse apenas negativo, no sentido de que o seu uso exclusivo apresenta insensibilidade acerca da composição da imagem e, no contexto, manifesta a eloquência do recuo de Hume diante dos temas de sua ontologia política. A afirmação de que o tema da cor é fundamental para a compreensão da imagem política, inclusive no fato da superioridade da hipótese da instituição diante daquela da Constituição, essa normativa, de certa forma se compõe com um acerto da compreensão geral da obra de Hume, como um pictorialista imagético, em oposição à defesa de uma filosofia musical. Além disso, do acerto quer dizer que a musicalidade presente em sua obra é dependente do pictorialismo sobre as imagens. Tal como já demos a entender, o pictorialismo é percebido numa interpretação ampla da obra de Hume, com privilégio interpretativo do tratado sobre outros escritos. Vogelin, por exemplo, nas primeiras páginas do seu Hume's Capital Crisis, parece nos sugerir um Hume polifônico, cuja prioridade, para a aproximação interpretativa, não deveria buscar a imagem, mas 4 vozes, sendo elas o epicurismo, o ceticismo, o estoicismo e o naturalismo. Assim, uma primeira dificuldade para a entrevisão do pictorialismo de Hume é afastar essa hipótese. É necessário dizer que ela não pode ser afastada completamente. Podemos dizer que constitui uma perspectiva de esclarecimento histórico das referências e não de utilização de ideias para explicar fenômenos exteriores ao texto, cujo vislumbramento se dê desde a escritura. A hipótese da polifonia pressupõe o conteúdo na obra e não, como pensamos ser acertado, a mobilização da leitura em função de fenômenos contíguos à experiência cotidiana. Isto posto, o pictorialismo de Hume, enquanto hipótese interpretativa, não parte do relativismo histórico sobre o sentido do exercício intelectual, que de todo pareceria ser verdadeiro se não anulasse todo o aspecto legítimo da leitura a sério, com consequências para o mundo, e não como exemplar histórico das relações de problemas, ou sistemas internos a serem atomisticamente esclarecidos. O pictorialismo tem mais chance de estar errado, e pedimos desculpas pelo sofisma, e por isso está mais certo. Hume pode até ser polifônico, o que tentaremos refutar, mas tal decorre da sua pictorialidade. A imagem é o problema central da obra de Hume, vinculando o problema da crença causal, da moralidade e, pelo que nos interessa, da política. A composição da imagem, nesse sentido, não pode ser outra senão a cor. Por essa razão, os temas se encontram uma concepção pictorialista da filosofia de Hume para elucidar o problema da imagem política, oposta que está ao normativo e ao constitucional. No que concerne às consequências da interpretação histórica da obra de Hume, o pictorialismo autorizaria com mais razão não a polifonia em Hume, mas uma diafonia. A cor estaria imersa numa pluralidade de vozes, tal como Hume só pode ser percebido no aspecto da ambivalência entre elas. Todavia, não parece existir dissonância entre as vozes de Hume. Elas ambivalem, mas não dissonam. A rigor, a polifonia cederia lugar a uma diafonia que, ao inaugurar as vozes, cederia espaço a um
a uma difonia, sempre duas vozes. Ou seja, na diafonia nasce a sonância. O enunciado sobre imagens ou sobre paixões, que não são imagens, mas movimento a elas, se daria pela notação sonante de duas vozes, sempre intercaladas duas a duas, que se levantariam do plano diafônico geral. A voz filosófica hilmiana toca sempre duas vozes de suas quatro, em todas as associações possíveis, cujo objetivo é a inteligibilidade num plano ambivalente. Essa hipótese faz, inclusive, com que a representação de Hume supere aquela segundo a qual haveria superioridade política russoniana, de Rousseau, em virtude de sua previsão e prática da ambivalência, tributária que seria de sua disposição filosófica musical. Pois, na verdade, a ambivalência em Rousseau seria encenada, e não decorrente de um fato formal da ambivalência, segundo o qual se pode descrever as paixões de modo linear, na medida em que ela não está na paixão, mas no momento em que toca a cor para produzir a imagem. A ambivalência não mora na solidão, mas na produtividade. Ela está no fato de que a harmonia só emerge de um ambiente de conflito, a partir de vozes portadoras de sistemas distintos de notação. A nossa hipótese é que as ideias e as crenças, posto serem imagens, possuem contornos pictorialmente densos, além do que os seus conteúdos, figurativos ou não, também são preenchidos de cor. Mas ainda que estejamos diante de uma crença ou ideia de dimensões atômicas, sem qualquer espaço para conteúdo, essa unidade, tal petardo, identificada consigo, também seria feita de cor. Parece que é politicamente relevante o que é capaz de carregar pigmento, e com ele durar no tempo, independentemente de ter que ver com o poder ou com a crueldade. Isso porque nenhum átomo de sentido é isolado. Parece que toda experiência, ainda que não seja política, é politicamente relevante. Essa hipótese encontra abrigo no livro 1º do Tratado da Natureza Humana e é o caso de segui-lo para discuti-la. A primeira questão é o princípio de antecedência das impressões com relação às ideias. Não parece que uma hipótese pictórica possa ser extraída de um ambiente conceitual inatista. Mas não basta afirmar que a extensão e a cor decorrem da sensibilidade e que ter emoções depende de tê-las desencadeadas. Aquilo que se opõe ao inato é a inexistência de imagem anterior à intensidade. Aquilo que nos permite dizer que a natureza humana é mundo antes de ter mundo. Hume bem expõe a ideia quando afirma que qualquer impressão da mente ou do corpo é constantemente seguida por uma ideia que a ela se assemelha e da qual difere apenas em grau e vividez. A possibilidade de algo na natureza humana ter início em contato com a intensidade significa que o mundo, a experiência, é a natureza humana, mesmo antes que os intervalos temporais deixem entrever os modos da aquisição. A contraposição está em se dizer ao inatismo que a natureza humana não tem ideias inatas, porque precisa admitir no tempo, inclusive, suas impressões, etc. Mas Hume, como um troublemaker, apressa-se a encontrar uma exceção ao princípio da anterioridade da impressão com relação à ideia. Pede que experimentemos um homem que sempre teve boa visão, bastante familiarizado com cores, mas ignorante acerca de uma única tonalidade de azul, e nos pergunta se ele poderá pensar esse tom. Para nos adaptar à pergunta, ele nos diz que as cores podem ser gradadas pelos seus extremos. Assim, a cor azul, vista em suas tonalidades, faz com que a natureza humana a agrupe numa única ideia dotada de sequência. Se as tonalidades de azul forem colocadas em ordem, o homem saberá o lugar em que a cor, para a qual não tem impressão, deveria estar. E o que ela é? Hume nos oferece uma explicação para a existência da intuição acerca da tonalidade desconhecida. A cor seria possível, ainda que sem a experiência sensível do tom. O homem do experimento será sensível, will be sensible, a uma maior distância entre as cores contíguas, aquele espaço em que entre quaisquer outras. Ele será sensível ao que não teve sensibilidade. Mas Hume nos diz que não é uma exceção verdadeira ao princípio da anterioridade da impressão à ideia, e tampouco uma prova de natismo. Ele nos diz que nossas ideias são imagens de nossas impressões, e que por isso podemos formar ideias secundárias que são imagens das primárias. E por essa razão, cabe admitir que as ideias produzem imagens de si mesmas. Hume quer nos dar a ver o aspecto serial de algumas ideias, ou, se quisermos, a gramática de tonalidades que lhes é intrínseca, de modo a entendermos que alguns elementos formais, certas experiências,
podem ser antecipados por outros. Com isso, ele não quer dizer que a capacidade humana para suprir experiências tonais pela imaginação se compare à evidência da lacuna numérica, mas que existe uma formalidade comum às ideias, a qual poderia ser percebida como a forma da imagem, mas cuja inteligibilidade não supre a impressão. Por certo, a impressão do tom ausente completaria em intensidade esse algo que foi antecipado de modo lógico. Essa falsa exceção é fundamental, pois ela nos dá a ver um procedimento da natureza humana, presente em todas as operações de conhecimento e certeza, mas que sem a sua aparente aporia, restaria oculto. A antecipação formal é profundamente dependente da anterioridade da impressão à ideia, mas também esclarece a composição da imagem. A tonalidade pode ser antecipada, porque a imagem retira da impressão não só o seu conteúdo e a sua intensidade, mas também o seu contorno. O fato de que o questionamento apareça com relação à cor não é fortuito, pois ela explica a possibilidade de sequências de tonalidades enquanto uma razão interna das imagens, bem como de suas integridades. O que Hume nos mostra como exemplo é que a experiência de uma imagem é delicadamente precedida pela experiência de sua composição, da mesma forma pela qual se pode perceber o percurso de uma sequência. Em toda imagem pode ser percebida a primazia da cor preta que lhe delimita os contornos, a distinção entre imagens, entre tonalidades, e o branco que lhe marca a disponibilidade. Não há uma primeira imagem, pois, como dissemos, se é mundo antes mesmo de se ter mundo, mas nela, se especulássemos, uma minúscula fração de antecedência lógica nos mostraria que a intensidade da impressão orienta a natureza humana sobre os princípios de composição necessários para se ter imagem. De modo a reforçar o mesmo ponto, Hume estabelece a comparação entre peças de mármore, o globo branco, o globo negro e o cubo branco. Dela procura obter a percepção de que a forma não é distinta da cor, mas, para tanto, ele nos diz que a separação entre a forma e a cor se dá apenas pela manipulação do contraste, mas não é uma distinção verdadeira. Assim, cito, quando queremos considerar apenas a forma do globo de mármore branco, formamos, na realidade, uma ideia tanto da forma como da cor, mas tacitamente dirigimos a nossa atenção para a semelhança com o globo de mármore negro. E, do mesmo modo, quando queremos considerar apenas sua cor, voltamos o nosso olhar para a sua semelhança com o cubo de mármore branco. Termino a citação. Por esse motivo, é que se pode dizer que distinguir a forma da cor não é uma distinção verdadeira, pois se trata de um artifício do entendimento, uma distinção que mora na razão, mas não na experiência. A razão busca uma distinção cuja resposta é que não há distinção. A forma não é aquilo que não tem cor, mas vê-la assim fornece a inteligibilidade da indistinção. De um modo mais amplo, cientes de que a razão é, de alguma forma, inventada pela imaginação, poderíamos dizer que ela extrai do exercício da comparação a clareza sobre o princípio compositivo que a permite. Ora, cito, uma pessoa que deseja que consideremos a forma de um globo de mármore branco sem pensar em sua cor, deseja uma impossibilidade. Fecha citação. Disso ocorre o maior paradoxo da imagem. Permitida que é pela experiência, deveria por ela ser promovida. Todavia, é o costume da lida com a imagem que nos torna insensíveis à indistinção entre forma e cor. Mas o fato é que a experiência da imagem, ao ser afastada daquela da impressão, leva a natureza humana a estado de opacidade a respeito de tal mecanismo elementar. Hume parece nos indicar que toda experiência é pictórica, inclusive a experiência da tonalidade, ainda não vista, é pictórica. Mesmo quando a forma é separada da cor, por questões de clareza, ela tem cor. Se não tem a cor do objeto do qual se desprendeu, a tem da cor que permite a circunscrição de sua forma. Ora, a cor está presente nos contornos de qualquer ideia. Hume afirma que a cor e a tangibilidade que se apresentam também na ideia de cor, da cor e da tangibilidade. Um objeto minimal, incapaz de suportar pigmento, não deixaria ele mesmo de ser um objeto pictórico, pois a cor decorre da estrutura própria da impressão. Além disso, o preto seria ele mesmo uma cor, e não a sua ausência, posto que a definição de cor
não adviria apenas da experiência do globo ocular com a luz, mas da própria experiência da impressão. Não deixa de ser curiosa a antecipação de Hume com relação às teorias da cor de Goethe, Schopenhauer e Wittgenstein. Até mesmo o som teria sua experiência atrelada a uma tênue nota rítmica e sua elaboração melódica, o que acarretaria se fazer capaz de suportar uma cor rítmica a ser desenvolvida. Dessa forma, se suprimirmos essas qualidades sensíveis, tais átomos serão inteiramente aniquilados para o pensamento ou imaginação. Por isso, podemos dizer que o átomo é uma mínima unidade de cor, sendo a experiência um plano de pictorialidade. A falta de cor é uma ilusão do entendimento. A cor é um meio termo entre a divisibilidade infinita da matéria, hipótese afastada, e a não entidade, também hipótese afastada. Na pictorialidade da experiência, da relação entre os corpos, ou seja, entre as cores, não se segue a aniquilação. Pergunto se alguém considera necessário que um ponto colorido ou tangível seja aniquilado ao se aproximar de um outro ponto colorido ou tangível. Os pontos se conjugam, se associam, se tornam contíguos e, acerca de suas futuras interações, lhes são dedicadas crenças causais. Mas não se perdem, eles perduram identificáveis. Por mais complexa que seja a composição, ela pode ser reduzida a seus elementos. Os seus delírios guardam uma lógica derivada e seus elementos a elementaridade pictórica. Se uma ideia é feita de cor, nada mais natural que se comporte como uma. Até mesmo o surgimento de uma cor, a partir de imagens antigas, não deixa de fazer entrever as camadas de acúmulo. Sim, a crença faz algo à intensidade da cor, torna tão viva quanto uma impressão. Existe, pois, uma pictorialidade da crença, mas essa é decorrente daquela ideia. Mas se na impressão está a estrutura da cor, a quase mesmidade intensiva faz com que a crença dela também participe. A crença não é mundo antes de se ter mundo, mas é como se fosse. Por fim, se nos perguntarmos sobre a necessidade de mostração da relevância da cor na filosofia da experiência de Hume, penso que teremos como resposta: se o costume é capaz de tornar opaca a composição pictórica de nossas experiências, não teria ele efeito semelhante sobre nossas crenças? Daí, a essa pergunta em forma de resposta, acrescentaríamos uma hipótese. A opacidade da crença é também a da crueldade. O modo pelo qual se aprofunda. O aspecto odioso da crueldade parece ser o apontamento para a necessidade de vermos a cor. Mas se o costume é substituído por uma metafísica dos costumes, ou pela afirmação religiosa, como em qualquer discurso de constituição, o problema da cor se torna desprezível e a crueldade uma experiência social de menor importância. Nesse sentido, existe uma intensa imoralidade na Constituição, principalmente quando apaga os contornos do fenômeno instituinte. Cabe manter viva a possibilidade de vislumbramento pictórico do costume, se quisermos, de sua formalidade. Não só na oposição à Constituição, mas enquanto salvamento das aparências, para que não recaiam na vulgaridade da regularidade quando não vinculadas à crença. A presença da cor na forma, na experiência da instituição, parece-nos uma exigência moral para a filosofia política, distinguindo, portanto, o instituído do constituído, a instituição da Constituição. Obrigado.